Boa noite, igreja. A paz do Senhor a todos. Muito feliz por essa oportunidade, né? Agradecendo novamente ao pastor Júlio e a toda a igreja por estar falando a palavra de Deus, né? Eu convido a igreja a abrir a Bíblia em Daniel, capítulo 4, versículos 4 ao 18. Então, no capítulo 4, o título é O Edito do Rei, o seu sonho de uma árvore grande, a sua loucura. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e florescente no meu palácio. Tive um sonho e me espantou. As imaginações na minha cama e as visões da minha cabeça me turbaram. Por mim, pois, se fez um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o espírito dos deuses santos. E eu contei o sonho diante dele. Beltesazar, príncipe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum segredo te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça. Na minha cama, eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Essa árvore crescia e fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu e foi vista até os confins da terra. E ele vem falando sobre o sonho, né? E no versículo 17, é dito o seguinte: esta sentença é por decreto dos vigiadores e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e dá a quem quer, e até os mais baixos dos homens constitui sobre eles. Isso em sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, dizes a interpretação. Todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação, mas tu podes, pois é em ti o espírito dos deuses santos. Amém. Então, gente, eu quero falar justamente sobre Daniel e a visão que o rei Nabucodonosor tinha a respeito de Daniel. Então, nesse texto aqui, nesse episódio que o rei relata, eu não li todo o sonho, porque não é o foco, não é o sonho do rei, mas o que o rei fala sobre Daniel. Então vamos retomar quem foi Daniel. Daniel foi um dos cativos, né, de Israel. Então a Babilônia entra em Israel, derruba a cidade, acaba com a cidade, pega só os nobres, as pessoas que tinham profissão, só interessavam a eles quem pudesse dar retorno a eles. Então os mais fracos, os mais velhos, os mais humildes eram deixados de lado, quem não tinha profissão era deixado de lado e era levado só aqueles para a Babilônia que poderia dar algum lucro para eles, né? Então, chegando lá na Babilônia, eles atravessaram todo o deserto a pé. Príncipe, nobres, quem estava acostumado com as coisas mais finas em Jerusalém. Os profissionais, quem tinha, né, algum a fazer, né? Quem eram os costureiros, os sapateiros, os carpinteiros, todos os agricultores, todas essas pessoas foram levadas, né, em fila, nus, até chegar na Babilônia. Chegando lá na Babilônia, eles foram obrigados a deixar a sua divindade, os seus costumes e passarem aos costumes
que a Babilônia infringia. Eles colocavam a pessoa para fazer aquilo que eles queriam, que deixasse de cultuar o Deus deles. Então, Daniel era uma dessas pessoas que chegou na Babilônia e foi escolhido para servir no palácio, porque era bem apessoado, ele e os outros 3 amigos, Sedaque, Mesaque e Abednego. Esses 4 homens, eles colocaram, né, Daniel colocou em seu coração e não usar daquilo que vinha do palácio. Então, a comida, a bebida que era oferecida aos deuses, ele recusava. Ele estava sempre em oração ao Deus de Israel. Ele e os amigos dele, né, os 4. E eles se destacavam por causa disso. Então, por várias outras ocasiões aqui no livro de Daniel, você vai olhar que Daniel tem visão e revelação de sonhos. Ele consegue interpretar os sonhos do rei. Então o rei já sabia que podia contar com ele. Então chamava os outros sábios da Babilônia, mas ninguém conseguia a interpretação do sonho porque vinha de Deus. Só um homem de Deus poderia interpretar aquele sonho. E quem foi chamado? Foi chamado Daniel. E o Senhor e o rei Nabucodonosor, né, com aquele sonho que o Senhor tinha dado para ele, um sonho de revelação do que iria acontecer futuramente. E ele chega para Daniel e fala o seguinte: mas por fim, no versículo 8, mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, do Deus de Nabucodonosor. Porque eles, para matarem a identidade da pessoa, eles trocavam o nome da pessoa. Porque o nome identifica cada pessoa. Então eles tiravam aquele nome e davam o nome que eles queriam. Ah, você agora vai se chamar, mas Daniel não, vai se chamar Beltesazar. E segundo o nome do meu Deus, no qual há o Espírito dos deuses santos. Ele identificou o Espírito que estava em Daniel, que era o Espírito Santo, que estava em Daniel, que era o que podia resolver aquela questão, né? E ele contou o sonho e acreditava que Daniel poderia realmente ajudá-lo. E ele fala isso diversas vezes. Ele fala no 8, depois ele vem novamente no 17 e no 18 fala a mesma coisa, no versículo 17 e 18. Ele fala do Espírito de Deus excelente. Então, Daniel refletia a fé dele. Daniel refletia a integridade dele. Daniel refletia o homem de confiança. Daniel refletia a identidade dele. Porque ele não se subjugou, ele não se deixou levar, ele não foi com a manada, ele não fez o que todo mundo estava fazendo. E isso chamou a atenção dos outros. Isso chamou a atenção do rei. E isso fez com que o sim chamasse a atenção de Deus também. Porque apesar de ter saído de Israel e ido para a Babilônia, Daniel não ficou com raiva do Senhor. Porque o Senhor já havia avisado. Quer ver uma coisa? Deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui. Em Ezequiel, né, porque a gente fala, mas mostra na palavra. Em Ezequiel 21, o Senhor fala o seguinte, 21, versículo 3. E dize a terra de Israel, assim diz o Senhor, eis que eu sou contra ti, e tirarei a minha espada da bainha, exterminarei do meio de ti o justo e o ímpio. Por isso que hei de exterminar no meio de ti o justo e o ímpio. A minha espada sairá da bainha contra toda a carne, desde o sul até o norte, e saberá toda a carne que eu, o Senhor, tirei a minha espada da bainha, e nunca mais voltará a ela. O Senhor tinha avisado Israel que Israel estava fora do caminho, né? Fora dos caminhos do Senhor, e que ele ia agir. Só que ele fala uma coisa muito interessante.
o justo e o ímpio. O justo e o ímpio ia ter que seguir, ia levar a espada do Senhor. Aí você fala assim, mas o justo também? O justo também. Por que o justo também? O ímpio a gente até entende, né? Por que o justo também? Porque nós também precisamos de ser polidos. Porque nós não somos perfeitos como Jesus. Nós precisamos de ter confiança no Senhor, nós precisamos de ter alegria no Senhor, nós precisamos, como foi falado da vez passada, exercer os frutos do Senhor. A gente precisa de ter mais, mais contato com o Senhor e nós precisamos de nos modificar, porque esse é o caminho, é a mudança. Se a gente não se modificar, como vai ser? A gente vai ser o velho homem, aquela pessoa que não tinha a palavra de Deus, porque a palavra de Deus significa mudança, mudança interior. E o que estava acontecendo com Daniel? Daniel tinha saído de todo o conforto, porque ele era um nobre, para ser escravo, foi eunuco, ele foi agredido fisicamente, ele foi eunuco, foi cortado dele os órgãos genitais dele. E mesmo assim, ele lembrava de tudo aquilo que Deus fez no passado, ele lembrava que Deus avisou, ele lembrava que não tinha outra alternativa a não ser estar com o Senhor. Então, Daniel, ao invés de se revoltar contra o Senhor e já que tá bom aqui eu estou no palácio, estou comendo e bebendo, olha que coisa boa, como é que o inimigo trata, né? Está comendo e bebendo as coisas maravilhosas do palácio, porque a comida do rei deve ser uma comida muito boa. Mas ele não quis se contaminar, ele quis comer só frutas, legumes e beber água. Por quê? Porque aquela outra maravilha era oferecido aos deuses deles. E ele quis deixar claro que ele só cultuava o Deus dele. Claro para quem? Claro para ele mesmo. Em primeiro lugar, a gente faz para nós mesmos. E depois, em fazendo para nós mesmos, nós estamos cultuando ao Senhor. Mostrando ao Senhor, olha Senhor, eu não vou fazer porque eu te amo. Porque eu sei que fora de ti não há nada. Não há vida fora do Senhor. Porque nós estamos aqui, nessa escravidão, porque houve toda uma movimentação do povo de Israel para nós chegarmos aqui, seja justo ou injusto, ou ímpio. Esse foi o entendimento de Daniel. E o ímpio, o malvado, Nabucodonosor, olha para Daniel e enxerga Daniel um homem íntegro. Por que ele enxergou isso? Porque com muita visão, porque o rei tem que ter uma visão daquelas para chegar a ser rei, se manter no posto de rei, né? Ele está enxergando que aquele homem é incorruptível, tanto é que ele era o terceiro dominador no reino de Nabucodonosor. Então, ele era o terceiro que mandava em todo o reinado. Por quê? Porque o rei podia confiar nele. Porque, antes de mais nada, ele era um homem que não se deixou levar por conta das coisas que eram oferecidas a ele, mas ele tinha integridade, ele tinha a ligação com o Senhor, ele não rompeu essa ligação com o Deus dele, o Deus de Israel, o nosso Deus. Então, essa justiça de Daniel foi levada para frente, foi levada até ao entendimento do rei Nabucodonosor. Então, é o que eu queria falar, que a gente também tem essa fidelidade de Daniel. Que a gente seja um ponto de referência, que as pessoas olhem e falem assim, nossa, apesar de terem jogado tantas coisas para essa pessoa se dar bem na vida, vamos dizer assim, ela é incorruptível. Ela não se desdobra, ela deixa Deus trabalhar na vida dela. E Deus honrou Daniel em todos os momentos, até o final da vida dele. Tanto é que quando ele estava velhinho, ele foi jogado à cova dos leões. Ele não tinha nem...
condições nenhuma, né? Deus mandou um anjo para fechar a boca dos leões e que todos vissem que ele era inocente. Então, apesar do mal, né, que viria sobre ele, ele continuou adorando ao Senhor. Daniel aceitou a correção do Senhor. Ele cultuou na adversidade. Ele cumpriu com todas as regras do povo agressor. Todas as regras. Mas todas as regras que não eram conflitantes com as leis de Deus, e teve a proteção do Senhor por causa disso. Para hoje, o que nos atinge de mal? Como nós olhamos para os nossos agressores? Saiba que o Senhor é justo juiz. Nós temos que deixar que a justiça seja feita por Ele, porque a Ele pertence a vingança. Descansa no Senhor. Não deixe que a maldade e a amargura entristeça o seu coração. Seja uma pessoa liberta em Cristo. Deixe que tudo que é ruim seja colocado aos pés do Senhor. Não deixa mais isso fazer parte da sua vida. Peça ajuda ao Espírito Santo se você não consegue deixar isso de lado. Deixar que essa maldade que as pessoas fizeram ou fazem com você ainda corrói o seu coração. Não seja multiplicador de coisas ruins, porque a amargura, se fizeram para mim eu também vou passar para frente, também não vou ser ruim com os outros. Isso, gente, só gera coisas cada vez piores para nós. O que a gente tem que multiplicar é a bondade, é a misericórdia. Porque quando uma pessoa má, né, ela cai na mão do Senhor, misericórdia, sabe? Então, todos nós estamos nas mãos dele. Todos nós temos o nosso pedacinho de coisas más que a gente faz também. Existem proporções, mas a gente não sabe como é que Deus vai trabalhar isso na gente. Mas nós precisamos entender que nós somos pecadores também e que a gente precisa exercitar o perdão. E que a gente precisa, em primeiro lugar, cultuar ao Senhor. Então, Daniel não ficou, mas esse rei aí me tirou do meu palácio, eu que estava por cima da carne seca. Daniel não pensou assim. Daniel pensou no seguinte: já que eu estou aqui, eu vou trabalhar em favor do meu Deus. Já que você está na sua situação, trabalhe em favor do seu Deus. Que o Senhor estava olhando para você, está voltado para você. Use a palavra de Deus, leia a palavra de Deus. Peça ao Espírito Santo, não leia como um livro não, porque isso aqui não é um livro comum, isso aqui é um livro inspirado. Esse livro é um livro inspirado por Deus. E foi feito através do Espírito Santo para nos dar alento, para nos dar socorro. É através desses testemunhos que estão aqui que a gente consegue entender como é o manejo da vida. Então, que você tenha misericórdia pelas pessoas, que você perdoe de coração, que você não queira multiplicar o mal, que o mal que te fizeram você deixa num canto, deixa ele num canto, entrega ele para o Senhor. E se aquilo te dói e te incomoda, você pede ao Espírito Santo, porque vai ter um momento que você não vai lembrar, você vai pensar assim: caramba, eu não estou pensando mais naquilo, aquilo não me incomoda mais, porque foi o Espírito Santo que trabalhou em você. Então, você vai ver que você vai entender a vida de uma forma diferente, vai fazer toda a diferença na sua vida, essa forma de enxergar. O Senhor ainda fala, orienta, Ele ouve as pessoas, Ele ouve os seus pedidos. Israel não fez assim. Israel não deu ouvidos ao Senhor. Todos os profetas propagaram tudo aquilo que Israel estava fazendo de mal. Então, e não foram fiéis. Agora Daniel foi fiel ao Senhor. E o Senhor é fiel àqueles também que são fiéis a Ele.
e de acordo com o propósito que você tem na vida, né? Qual é o seu propósito? O que você está fazendo a favor do Senhor, né? Qual o seu compromisso com o Senhor? O que você tem? O que você tem praticado? Quais são seus trabalhos em favor do Senhor? A vida passa e você continua se lamentando. Você continua devolvendo as maldades com fúria. Deixa o Espírito Santo mudar seu caráter. Deixa o Espírito Santo mudar a sua personalidade. Assim você verá com clareza os livramentos que o Senhor tem te dado. Porque quando você está irado, quando você está querendo devolver na mesma moeda, quando você tem uma dor muito grande e essa dor te machuca e você quer acabar com a felicidade do outro que está ali, que está feliz, e aquela felicidade ali está te incomodando, você cada vez mais atrapalha que a sua felicidade chegue. Porque o Senhor te livra. O Senhor tem inúmeros livramentos que Ele te dá. Mas você precisa enxergar e ser agradecido. Aí você vai dizer, mas Daniel não foi livre de ser escravo. Não foi. Não foi. Ele precisava ser escravo. Ele precisava, na personalidade dele, ser moldado algumas coisas na personalidade dele que o Senhor não quis nos revelar. O que está encoberto do Senhor está encoberto. Mas em contrapartida, na adversidade dele, que era ser escravo, ele descobriu um escape para ser fiel, para fazer o bem. É isso que o Senhor está nos mostrando. Então o Senhor nos mostra isso. Na adversidade, faça o bem. Não multiplique a maldade. Não é porque os outros fez para você, é o que você tem aqui, olha, na sua mão. O que você faz? Você bota aos pés do Senhor, em oração, ou você pega essa maldade e faz assim, pá, joga no outro. O que você faz com isso que te fizeram? É isso que Daniel está ensinando aqui. Daniel ensina e ele é visto pelo rei, por aquele que fez a maldade para ele, e fala assim, gente, você tem o espírito dos deuses santos. Olha que coisa. Como é que você quer ser visto? Aquele ali não vale nada. Fez uma maldade. Ah, mas é porque tem uma história triste atrás dele. É opção. É opção, é uma bola de neve. Você para essa bola de neve, a bola de neve continua. Você que escolhe. É uma opção nossa. A gente precisa interromper essa cadeia, esse elo. A gente precisa rasgar, sabe? Acabar com isso. E o inimigo, ele é sujo, ele vai tentar de todas as formas vir à tona aquilo, você fala assim, chega, acabou, pede ajuda do Espírito Santo, acabou. Vamos nos guiar pela palavra de Deus, deixar o Espírito Santo a trabalhar em nós. Vamos deixar o agir do Senhor em nossas vidas. Como água cristalina, Ele vai matar a nossa sede, a nossa fome, sabe? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos tomar novas atitudes. Tá bem, igreja? Vamos começar cada um de nós. Eu falo por mim também. Eu falo por mim porque tudo isso é pensado. Tudo isso passa pela essa região do pensamento. A gente tem que pensar antes de agir, a gente não pode ser impulsivo. Nós temos que pensar para agir, pensar para falar, pensar até para ter as emoções, a gente tem que pensar. Porque senão a gente entra numa impulsividade, numa agressividade e isso não nos leva a nada. Tá bom? Então é assim que o Senhor me deu essa palavra para a gente ter a esperança no meio de situações
complicadas. Esse aqui é um ensino, né, de como nós devemos fazer, como Daniel fez, e a gente vai ver o reconhecimento através das outras pessoas. Então, eu quero agradecer a igreja, né, por mais esse dia, por mais essa noite, e louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a minha oportunidade, tá? Minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Brevemente estaremos, se Deus quiser, reunidos na nossa igreja, tá bom? Deus abençoe a todos. Amém.